Oi pessoal, estou aqui de novo para falar sobre o tema da saúde mental na população idosa. Teve um outro vídeo do canal, um tempo atrás, que eu falei sobre depressão em idosos. Vou até deixar aí a indicação desse vídeo, porque o que eu falei lá complementa o conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre ansiedade, os transtornos ansiosos na população idosa. Esses transtornos, que inclusive nós já vimos aqui no canal, tem uma playlist que eu também vou deixar para vocês, uma lista de vídeos, todos sobre os transtornos de ansiedade. Ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, o toque, as fobias, o transtorno de estresse pós-traumático e por aí vai. Todos esses nós já discutimos aqui. E eles são frequentes na população idosa. Nós temos prevalências, frequências que variam de 3 até 14, 15% da população idosa, com esses diagnósticos. E apesar de ser muito frequente, muitas vezes passam despercebidos, seja porque vem misturado com outras condições clínicas, outras doenças médicas, seja porque os idosos já apresentam algum declínio cognitivo, da memória, da fala e não conseguem se expressar, ou ainda, muitas vezes os sintomas psiquiátricos são negligenciados nessa população, entendidos como algo normal do envelhecimento, quando na verdade não é, quando são sintomas mesmo. Importante da gente observar que na maioria das vezes os transtornos de ansiedade não começam na terceira idade, na verdade eles começam lá na infância, na adolescência ou ainda no início da vida adulta, mas eles têm maior chance de se apresentarem novamente na terceira idade devido a alguns fatores. Dentre eles, a questão ocupacional, que é quando o idoso, por exemplo, se aposenta e deixa de fazer parte desse sistema produtivo em que nós trabalhamos, ganhamos o dinheiro, e claro que apesar do idoso já ter contribuído, agora ser o momento de descanso ou mesmo de se redescobrir em outras tarefas e atividades, muitas vezes isso é difícil. E algumas pessoas têm dificuldade especial e se sentem ansiosas ou mesmo deprimidas nessa nova situação, por não se sentirem produtivas, e por não conseguirem, às vezes, identificar uma outra forma de se encaixarem, de fazerem parte do social, porque o trabalho muitas vezes vem associado com essa identidade que a gente carrega. Além do trabalho, as questões familiares, muitas vezes com perdas, separações, viuvez, divórcio, ou mesmo a saída natural dos filhos de casa, que acaba fazendo com que, nessa etapa da vida, o idoso tenha uma configuração familiar diferente da que ele tinha vivido até então. Então a gente sabe que idosos que são viúvos, solteiros ou separados têm maior risco de terem ansiedade, assim como as mulheres, pessoas que têm doenças crônicas ou incapacitantes, que têm a percepção do seu estado de saúde como sendo ruim, ou que têm outras condições médicas. Dentre elas, eu chamo a atenção aqui das doenças cardiovasculares, de doenças neurológicas como o Parkinson e as demências, a doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença respiratória grave, e também o diabetes, a pressão alta. Inclusive, quem tem ansiedade tem transtornos de ansiedade aí, tem maior risco de ter complicação por conta dessas doenças, como as doenças do coração, levando mais frequentemente à morte. Então, até num vídeo aí anterior, alguém perguntou, a ansiedade mata? Ela pode ser fator de risco para essas situações, níveis mais elevados de pressão arterial, dificuldade na adesão aos medicamentos, aos tratamentos médicos, podem também contribuir para isso, além do aumento do estresse. Outro fator importante é que a ansiedade ela pode ser uma reação a essas doenças, a esses diagnósticos que vão aparecendo aí ao longo da terceira idade. Ela pode se manifestar com sintomas físicos como dores, como alterações do funcionamento gastrointestinal, ou outros tipos de sintoma, e ela pode ainda ser decorrência do efeito colateral de medicamentos. E falando em medicamentos,
os idosos que têm ansiedade têm maior risco de precisarem de remédios para dor, ou ainda de misturarem muitos remédios e com isso terem complicações. Essa questão do remédio também é algo delicado de falar, porque muitas vezes o idoso usa remédios para todas essas outras condições que eu falei, e quando ele vai tratar a ansiedade, isso tem que ser levado em consideração, porque ele usa muitos medicamentos que podem interagir um com o outro, aumentando os efeitos colaterais. Além disso, o próprio metabolismo do idoso já é diferente, então isso requer cuidado especial, com dose dos medicamentos, né, com quais medicamentos são escolhidos, e o tratamento então tem que ser com mais cuidado, com mais cautela, né, as medicações têm que ser administradas com mais cuidado. Por isso, né, além do medicamento, né, devido a esse cuidado maior que a gente tem que ter, a gente privilegia as opções que não envolvem medicamentos também, né? Não somente usar o medicamento, como também poder fazer uso das psicoterapias, das terapias de apoio, de suporte e de técnicas de relaxamento também. Porque aí a gente vai poder ajudar essa pessoa a reduzir, né, esses sintomas, mas também identificando quais são os pontos que estão gerando essa ansiedade, que eles possam ser trabalhados. Se tem a ver com essas circunstâncias de vida estressantes, né, que ele pode estar vivendo, com as mudanças, né, que esse momento do ciclo de vida podem trazer, que ainda não conseguiram ser absorvidas, né, com a presença de essas doenças que eu comentei, né, essas comorbidades clínicas que a gente fala, né, e como poder lidar com isso de uma maneira da melhor maneira possível, né? Reduzindo aí o nível de estresse e aumentando a qualidade de vida. Então, o que eu queria trazer hoje era isso, né? Que o idoso ele tem frequentemente aí vários fatores de risco para os transtornos de ansiedade. O tratamento é parecido com o restante da população, mas nós temos que ter alguns cuidados especiais, seja porque o diagnóstico muitas vezes passa despercebido ou é negligenciado, seja porque vem junto com outras condições, né? E isso vai ter que ser visto sempre levando em contexto a saúde em geral, os outros medicamentos, né? E mesmo a inserção que esse idoso tem no seu meio social, o suporte, né, e por aí vai. Então era isso que eu queria dizer, fica aí a dica para conferir o outro vídeo lá de depressão em idosos, e se você gostou, vou pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, que aí a gente sempre avisa quando tiver vídeo novo, tá bom? Então até a próxima, muito obrigado.